Diretamente de Palmas, no Tocantins. O Além da Policy hoje tem uma convidada super especial, minha amiga, minha cliente, Janília Teles. Janília Teles, que ela é empresária, empreendedora, ela é super mãe, enfim, vou deixar ela contar um pouquinho da história dela, né, e pedir para ela se apresentar aí para vocês. Bem-vinda, Janília. Prazer ter você aqui. Obrigada, Léo. E eu Quem sou, que é a Janília, né? eu sou Janília Teles, hoje mãe da Perla, da Pâmela, filha da Custódia e uma mulher que busca sempre se desenvolver e ser melhor a cada dia. É isso. É um super exemplo você, assim, de esposa, de mãe, de empresária, de, poxa, várias vertentes aí, né? E eu te conheci antes de você ser mãe, inclusive, Isso. e você já desempenhava, né, esses outros papéis, assim, de uma mulher forte, de uma mulher determinada. Eu lembro que, não sei se você vai lembrar, a forma como a gente se conheceu, deve ter Lembro. o quê? Conta. Era a época que teve um Conage aqui, não teve? Teve. Foi isso aqui, foi aqui, 2021? Foi 2021. Pois é, foi uma das primeiras vezes que eu vim em Palmas, eu estava conhecendo a cidade, estava procurando formas de conhecer mais, de estar por dentro da cidade, porque quando a gente chega de fora, assim, né, eu já tinha alguns clientes aqui, mas eu estava tentando entender e estar mais integrado dentro da cidade, e aí eu fui procurar por associações, por instituições, por coisas que me pudessem conectar, tá mais presente, assim, né? E aí eu encontrei a AGE. E a AGE, né, que é a Associação de Jovens Empresários. Empresários e Empreendedores daqui do Tocantins, e você era presidente na época, né? Então mandei Sim. mensagem pela associação, você, poxa, rapidamente me recebeu ali, me acolheu, a gente marcou uma reunião, eu comecei a frequentar e participar, né, dos eventos da AGE, Foi. e assim, e foi um local, assim, foi um ambiente que eu tive fui muito bem acolhido, assim. Isso foi muito legal para eu ter mais conexões com a cidade. E aí eu fui gostando cada vez mais de Palmas, do Tocantins e das pessoas, principalmente daqui, né? E aí você acha que tem um papel muito, muito importante nisso. Porque não é à toa que você era presidente de lá, né? Então, como é que foi isso, assim? Como é que foi essa trajetória sua dentro do associativismo, da AGE? Como que você chegou lá até a presidência ali? Então, eu tinha um colega aqui em Palmas, que é o Renan, né? Na época, e ele entrou em contato comigo na época da faculdade. Anília, vamos para um congresso, organiza Paraíso, que eu vou organizar Palmas, vamos. Isso você é porque Isso há muitos anos você atrás. nasceu em Paraíso e morava lá ainda. Morava em Paraíso, E nem isso. era empresária ainda, nada. Não, não era empresária ainda. Isso estudante, né, de administração de empresas. Olha só. E eles aqui em Palmas, vamos. Aí organizou o ônibus, fomos para congresso, a gente se conheceu. E quando eu vim morar em Palmas, o Renan, ele, na verdade, assim, vim morar em Palmas, o Renan, ele foi presidente da AGE, me convidou para ser uma diretora dele, e eu me identifiquei muito, né, com o associativismo. Eu gostei muito de ser convidada, de participar, de ver como era interessante a gente dar as mãos para as pessoas, né, de várias formas. E, e ele me pediu para cuidar de alguns eventos, e todas as vezes que a gente fazia algum evento, nossa, era super sucesso, lotava. E depois ele falou assim, Janília, você vai ser a presidente. E eu falei assim, nossa, não, eu sou tímida, não consigo, não é para mim. E aí eu falei, vou pensar, né? Mas aí vieram novamente, Janília, eu tinha até esquecido, né? Fora E de nisso você. você já assumiu algum cargo lá, alguma diretoria, alguma Eu era coisa? diretora, Ah, eu era tá. diretora já. Aham, já estava no Já caminho, já estava no estava caminho, fazia lá, mas eu ficava mais, tipo, em off nos mesmo, bastidores ali, bastidores. Eu né? gostava muito de fazer acontecer, treinar alguém para falar, para fazer, mas eu mesmo nunca gostei de um microfone, nunca gostei de aparecer muito, né? Uhum. E aí fui plantando a sementinha, eles foram conversando comigo, eu falei, não, então vamos. Mas foi mesmo um namoro, digamos assim, Uhum. para eu me sentir, não era capaz, digamos assim,
para mim entender que eu precisava, né, daquilo. E depois que eu estava ali na presidência, eu percebi que eu nasci para ser uma presidente da AGE, porque Se sentiu confortável naquela cadeira, né? eu tomei posse e falei assim, não, Uhum. peraí, eu que tenho que decidir algumas coisas, Uhum. e porque a gente precisa realmente ter, digamos assim, um pouco de associativismo. Todas as pessoas, a gente precisa plantar a sementinha, porque o associativismo ela é uma escola de vida, né? Não só no ramo empresarial, né? Ela Não, acaba sendo muito não maior do que isso, só né? em tudo. O associativismo é dar as mãos de qualquer forma para alguma pessoa, seja no momento que a pessoa esteja precisando ali de uma perca familiar e, e em questão. Vamos lá. Uhum. Na questão do empreendedorismo, é mais, digamos, comum falar, Sim. né? Porque, digamos assim, associativismo é um grupo de pessoas que buscam algo, né? Sim, Algo em algo comum, comum. em É. comum. E aí a associação ela acaba trazendo esse tipo de coisa para esse grupo de pessoas que é daqui da região. Fomenta Isso muitos fomenta negócios, né? muitos negócios, Você vê isso. muitas empresas que elas vão se desenvolvendo através dessa relação. Como que é Sim, importante você ter a AGE ali como um um elemento que vai direcionar e que vai tracionar esse tipo isso. de empresas assim também, né? E além de dar digamos, um suporte para as empresas, Uhum. ela, digamos que inspiram pessoas a empreender. Nasce muito empreendedores. Na minha gestão mesmo, teve alguns empreendedores que nasceram lá, né? Te- Foram quantos anos que você... 2 anos. 2 anos. É sempre um mandato ali de 2 anos, né? 2 anos. 2 Aham. anos. E para mim foi uma escola mesmo. Eu me desenvolvi muito, né? Eu conheci, né? Conheço, tenho amigos que são desde a sua gestão, que estão lá, que eram diretores seus. Clientes E sim, também. E que essas pessoas, você formou um time tão forte, tão bacana, que essas pessoas, elas continuam lá, continuam. foram sucessores, né, da sua gestão aí, e hoje estão lá. Poxa, quem te substituiu era a diretora sua, né? Era minha vice, foi a Aham, sua vice, presidente. exatamente, que é. E um dos diretores hoje é o Olha presidente. para você ver. O vice também era da minha gestão. Então, Aham, foi escolhas assertivas, né? Muito exatamente. assertivas. Mostra como o Porque time era forte, né? deu isso, time forte que deu continuidade. E é isso, cada um vai colocando o seu tijolinho para que tenha uma gestão cada vez melhor, né? A gente sempre fala, a próxima gestão tem que superar a anterior. Então, assim, para mim foi uma história, digamos, muito linda da minha vida, Uhum. onde eu consegui Ajudar muitas ajudar muitas pessoas. pessoas através do empreendedorismo, através dessa diretoria forte, né, e Uhum. assertiva, e também para minha evolução pessoal, né? É igual eu te falei, eu não Cê- gostava de microfone, não E gostava de aí, nessa aparecer, situação, você acaba tendo que, poxa, representar muitas vezes o muito. Estado O em estado, isso. Outros em outros estados, estados, né, em outras assembleias e outras coisas, e isso. ter agenda com, às vezes, com políticos ou com governadores, com Sim, secretários. isso. E, então, assim, tem que se virar e tem que estar ali, tem que representar uma série de pessoas que tá ali, tá esperando que você as represente, né? Isso, que Então, você seja presidente, uai, peraí. é. Então, assim, essa parte eu sempre desempenhei muito bem. Eu não gostava muito da parte de TV, de entrevistas, vamos fazer um. Então, hoje é essencial. É Uhum. essencial. Você tem que se expor para você se conectar. Você tem que saber que se você se propôs ser uma presidente, você tem que encarar certos desafios, né? Então, eu fui ali, alguém, Janília, vai, a entrevista é sua. Eu falei, não, 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 vai. Tá, me empurraram, eu fui. E aí, na Depois, hora que chegava lá, você fala assim, poxa, até que foi mais tranquilo que até eu que foi esperava, né? bom. Vamos. Então, E aí, cada um foi só melhorando nesse aspecto. sim, E aí, ao mesmo tempo que você era presidente da AGE, você tinha as suas empresas também, né? sim, Então, ou seja, você não estava. Você, além de falar do empreendedorismo, de ajudar outros, você também sempre vivia, viveu isso aí, viver né? isso. E aí, quais são Vivo, os. né? Vivo. Qual que eram os ramos que você já atuou, que atua ainda? Conta um pouquinho pra gente. Prestação de serviços, né? Terceirização de serviços. E também distribuição de produtos de descartáveis. Essa Então, empresa, você criou ela do zero? do zero. As duas foram do zero. Aham. Então,
Na época que eu fui presidente, foi um desafio. Eu não queria aceitar por achar assim, não vou dar conta, eu preciso cuidar da minha empresa, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu acho que Deus, ele te dá porque você é capaz. Então, Exatamente. Ele não dá aquele fardo maior do que você não pode isso, carregar. E outra coisa, se ele te der, ele vai te capacitar também ele para que capacita, você... pode ter certeza. Então, hoje, assim, sou muito feliz de ter aceitado ser presidente, porque me deu muito conhecimento, muito, digamos assim, muitas oportunidades, né? Uma bagagem É uma muito rica, bagagem, assim, além de né? bagagem, você tem oportunidades de levar o seu negócio para outras Tem pessoas, acesso. ter Eu acho que isso. o acesso, muitas vezes, ele não é simplesmente você querer ter, você tem que ter determinadas entradas uma representatividade dessa, ela te permite, né? Te permite. Ter acessos legais que vão proporcionar com que você desenvolva um trabalho muito legal aí, né? É isso, verdade. E aí, beleza. Então temos aqui prestação de serviço, temos distribuição também. Isso. E eu lembro que você também investiu numa empresa na época que a gente se conheceu, talvez um pouquinho depois, a empresa de um aplicativo, não era? Isso, de mobilidade urbana. Mobilidade. Como é que ele chama? Lady Drive. Lady Drive. Qual que era o Isso. propósito dele, assim? O propósito dele, Léo, é proteger mulheres, né? E dando mais segurança com um aplicativo, uma motorista mulher. Era como se fosse um Uber, Uber, porém que quem dirigia era mulher e e quem... só para mulheres. Então, de mulher para mulher mesmo. Para mulher, assim. isso. Então, na época eu super estudei tudo do aplicativo, né? Ele já estava em outras cidades, em outros estados? Outros estados. E aqui também começou a rodar, mas devido a um problema de tecnologia, nós não conseguimos rodar em Palmas. Mas, digamos que eu estudei muito o negócio, gostei muito, assim, dessa parte dele de preocupar com a mulher, né? Mas tem coisas que acontecem, não foi possível rodar por esse problema de tecnologia aqui em Palmas, e aí, bola pra frente. Mas são duas bandeiras legais que eu sempre vejo de você, que é isso, da liderança feminina, de olhar muito o lado da mulher. Poxa, você pensar nessa... Porque, no final das contas, é uma dor, né? É uma dor. Essa questão da segurança e tudo mais. Então, poxa, você... E aí, a questão de solucionar uma dor, aí vem a visão empreendedora, né? Sim. Porque isso é o papel do empreendedor. Ele vê que existe uma dor, essa dor logo é uma oportunidade. E aí, o empreendedor, ele não consegue só ver uma oportunidade e falar, olha, tem espaço. Não, ele quer ir lá e fazer, né? E pôr a mão na massa e fazer. Isso. Só que, por outro lado, assim como qualquer negócio, o empreendedor, ele toma risco. O risco. É o risco. O empreendedor, ele corre risco. O empreendedor, de verdade, é risco o tempo todo. Ele tá nessa... Poxa, é inerente ao negócio, é inerente à expansão. Então, você sempre vai tomar risco se você quiser acertar. E, claro, poxa, muitas vezes você vai acertar, outras vezes por quaisquer que sejam os motivos, né? Poxa, pode ser motivo de pessoas, pode ser motivos de tecnologia, pode ser motivos de mercado, enfim, qualquer que seja o motivo, pode ser que, da mesma forma que 2 deram muito certo, esse não deu certo de talvez dar continuidade, mas deu certo no sentido de um aprendizado gigante que você teve, né? Com então, certeza. Sempre fica... Eu sou muito eu quero ver esse negócio aqui, eu vou lá e estudo tudo. Eu virei uma motorista... Ah, mentira, essa eu não sabia, não. Para testar se ia dar certo mesmo. Então, quando eu percebi que não ia rodar. Então, eu me cadastrei no Detran, fiz aquela prova mais difícil que tem, coloquei, até esqueci o nome que tem que colocar lá na época, para ser motorista de aplicativo. Ah, tá, você coloca na sua carteira que na você carteira, vai eu fiz todo o processo. Atividade profissional. Isso. E eu fiz o teste, meu carro, cadastrei o meu carro, eu era motorista, eu mesmo simulava para mim, eu testei vários dias, vários horários, para ver se o aplicativo ele ia dar certo aqui ou não. Então, mobilizei meus funcionários comigo, eu pegava um carro, 2 carros, fazia as chamadas, né, para ver se daria certo. E assim, foi experiência muito boa. Você tem que estudar o negócio, você tem que... É isso. É você testar rápido, errar rápido, corrigir a rota rápido. E se for o caso também,
abandonar, porque Se você às vezes é uma decisão que... é decisão de porque você viu ali que algo não ia demorar muito, porque tecnologia para alguns lugares é mais rápido, só que custa muito caro, né? Principalmente, digamos, de via satélite, essas coisas. Então, você tem que ser mais esperto, ser mais esperto. Ou vai perder mais tempo aqui? Então, até eu chegar a entender que eu ia perder um tempinho, eu falei assim, não, bola pra frente, vamos ser resilientes. Sim, poxa, muito legal. E aí, se a gente for ver, foi nessa época que a gente falou sobre as apólices e tudo mais, que você se tornou meu cliente, e que era um cenário onde você ainda não era mãe, né? Não, ainda Não não. era mãe, mas já era essa mega empresária, já era presidente da associação e tudo mais. E aí, que aí entra essa característica que eu acho muito legal, que a parte dos negócios, do empreendedorismo, beleza, ali você admite, né, arriscar. Ali você tem Ali eu gosto, aí vamos arrojado. arriscar, Agora, em relação a você, à sua proteção, aos seus cuidados, enfim, a preservação, que eu chamo a preservação da independência, né? Porque, tá, você não tinha filhas, beleza. Mas no final das contas, você já era uma mulher independente e que era autônoma. Ou seja, as proteções, elas vão muito nesse sentido, né? Para você continuar preservando essa independência, independente de qualquer eventualidade que possa te acontecer, né? Sim, com certeza. Essa foi a visão. Foi quando eu fiz o seguro, eu não era casada também, só namorava. Uhum. Eu não tinha minhas filhas, então o seguro tinha um propósito, né? Pelos percalços da vida. E a gente sabe que ter uma segurança, um seguro é uma segurança, né? Já fala, Sim, seguro. sim. Bem do próprio nome. Então, eu decidi, eu lembro direitinho, quando eu te conheci, você me apresentou, achei bem interessante. E aí... E era isso. Só que antes de fazer, Ah, eu te apresentei o meu namorado, que era o Wellington, é verdade. para você apresentar para ele Isso, também. é E aí ele fechou primeiro que eu, seguro. Não foi? Foi verdade. Acho que foi em 22, 21. 21, 22, por ali. Isso. E aí, hoje o propósito é outro, né? Eu tenho 2 filhas. Aí muda a vida completamente, né? Muda. Muda a cabeça, muda tudo. Naquela época era, poxa, e isso também é legal de falar porque poucas pessoas elas têm uma visão da completude que é essa ferramenta. As pessoas pensam, através de um preconceito que elas têm, que o seguro é tipo assim, poxa, se eu morrer, eu vou deixar alguma coisa para alguém. E, cara, Não é isso. é uma pequena parcela, é a menor parte. A maior parte são justamente as situações que acontecem com as pessoas em vida, que ela tem que passar por uma situação de uma internação, uma doença grave, uma fratura, uma invalidez, enfim, uma série de coisas que a gente está sujeito só por acordar, respirou, saiu na rua, a gente está correndo Ou esse está risco. aqui, caiu um teto, não, eu tô falando, mas é isso, acontece. Acontece. E aí, beleza, essa visão do em vida que as pessoas desconhecem muitas vezes. E aí eu tenho muito esse trabalho de comentar, de explicar, de fazer a pessoa entender que, cara, independente da situação que ela viva, aí existe sim uma questão de ser personalizada, né? Tipo, da gente entender muito bem o cenário, o momento da pessoa para ver o que vai servir para ela. Sim. Então poxa, com certeza você tem exemplos de pessoas que falam assim, poxa, olha como isso teria ajudado ela em vida, né? Léo, por coincidência, minha família viveu um dos momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Recentemente, 40 e poucos dias atrás, meu irmão, ele teve uma pancreatite aguda. Uma pedra da vesícula passou pelo pâncreas dele, obstruindo o pâncreas dele. E seu irmão, assim, tipo, ele já tratava alguma coisa relacionada a isso? Nada, super nada? saudável, não tinha nada. Nada. Aconteceu, uma pedra na vesícula, passou pelo pâncreas e ele passou super mal. A gente não sabia direito o que era, correr e tal. E grave. É gravíssimo o pâncreas. Não tem seguro de vida. Não, ele não tinha. Não tinha. E plano de saúde? Não.
nem plano de saúde. E com condição de ter. Né? Às vezes por desconhecimento ou por não parar para priorizar tranquilidade, esse muito assunto. tranquilo. Ele não acha assim, não vou precisar, então é isso, né? Então, esses percalços da vida é um exemplo para que a gente entenda que um seguro, ele serve num momento, né? Como esse do meu irmão, que ficou ali na UTI vários dias. Uma UTI, ela não é barata. Imagino que E não. para você conseguir um do SUS, você sabe que não é fácil. É. Então, o primeiro momento é a vida que está em jogo. Nós temos que correr para a UTI e vamos correr. É a vida do meu irmão. Sim, e no final das contas é aquela história, né? Assim, a gente não, poxa, vai gastar o que tem e o que não tem também, porque vai fazer vamos vender o carro, vamos vender a casa, ele tem gado, vamos vender o gado. Não fez o seguro. Sim. Não tem seguro. E aí é uma economia, né, que acaba podendo sair muito caro depois, né? Muito caro. Então, assim, eu já falei isso algumas vezes, assim, que o seguro a gente faz muitas vezes pelo amor e pela dor. Você teve a oportunidade de fazer pelo amor, ou seja... Pelo amor, graças a Deus. Você fez sem ter... Porque esse exemplo que você está trazendo, ele é depois que você já tinha. Mas na época que você fez, você não era pela dor. Mas, por exemplo, hoje o seu irmão, ele com certeza, ele quer... Ele faria. Ele vai... Você já vai falar com ele, provavelmente já vai fechar. Porque... Ele falou para mim, Janília, eu quero que você faça orçamento do seguro e do plano de saúde para mim, já para fechar. No hospital mesmo ele falava isso para mim. E aí, assim, a gente, claro, vai ter que ver, porque uma coisa é quando a pessoa, inclusive no seu caso, não sei se você vai lembrar que você teve que fazer alguns exames, seus exames foram excelentes, você conseguiu um descontaço, eu lembro. E esse desconto, você carrega ele ao longo do tempo, né, na sua apólice. Então, poxa, quanto mais saudável, mais jovem a gente mais barato fica. Isso. Não que você tenha passado qualquer susto, você não possa mais ter, mas provavelmente você pode ter algum tipo de consequência aí. Sim. Talvez pode ficar mais caro, talvez pode ser inelegível a determinadas coberturas. Então, cada caso é importante avaliar. Mas o recado que fica poxa, se você tem a oportunidade de fazer o quanto mais jovem, quanto mais saudável, tudo mais, é vantagem para você. Você vai pagar mais barato. E essa condição você preserva ao longo do tempo, né? Então, assim, por isso que eu sempre bato muito nessa tecla, assim, que as pessoas, quanto antes elas conhecerem, quanto antes elas conseguirem. E outra, pelo amor. Muito mais legal fazer pelo amor do que pela dor, né? E aí o seu pelo amor hoje já é outro amor, né? Agora, falando desse outro amor que você começou a vivenciar aí, há quanto tempo? Tem quantos anos? 2 anos. A Perla tem 2 anos e 4 meses. E a Pamela 3 meses. Nossa. E aí, quando nasce a Perla, o seu mundo mudou completamente? Com certeza. É um mundo diferente. É um mundo da Janília muito mais tranquila, muito mais... dá valor mais na vida, de ser um exemplo. Até quando eu falo assim, às vezes... Minha filha está no banquinho de trás e alguém passa na minha frente e fala, PT, sabe? Não, aí eu falo, nossa, não posso, minha filha não pode escutar isso, né? Você não xinga no trânsito, às vezes, poxa, claro. Aí você fala a palavra, nossa, por quê? Você quer ser um exemplo. E para você ser um exemplo, você realmente tem que se policiar a todo momento, né? Minhas filhas, elas são um presente de Deus para mim. Na verdade, eu costumo falar que digamos assim, a resposta do amor de Deus por mim, pela minha família. Eu lembro quando eu fiquei grávida e algumas amigas chegavam em mim, nossa, Janília, você é grávida? Não acredito, como é que você vai fazer? E, tipo assim, eu vou até citar o nome Azar. Ela falou, Janília, eu estava conversando com a Priscila e a gente tá encabulada. Como é que você vai fazer? Eu lembro que eu te encontrei que você já estava, poxa, não sei quantos meses, mas era um barrigão já, e você estava na atividade plena ali, marcando reunião, fazendo... Você trabalhou até, tipo, nas quase vésperas, né? Não, até no dia. Até no dia, com certeza, até no dia. Quando eu tive a Perla, foi no feriado. Então, no dia 11 eu trabalhei normal, fiz tudo normal, de caminhada, atividade física e tudo normal. E, digamos, no dia 12 ela resolveu nascer. E vamos para o hospital. Eu percebi que estava algo estranho. Eu falei, gente, tá estranho. Meia-noite. Falei, mas eu vou ficar quieta.
apertou mais um pouco. Falei, gente, será que vai ser no feriado? Meu esposo falou assim, Janina, vai nascer dia 12. Ele cravou, então, ele adivinhou. Porque ele gosta de trabalhar demais, né? O feriado era melhor pra ele, que ele queria ficar ali junto, participando. Aham. Aí, cravou. Quando foi, tipo, 3h30 da manhã, eu falei, acorda, porque é hoje. É hoje. Olha Aí nós isso. fomos pro hospital e nasceu essa princesa maravilhosa. E você já sonhava com maternidade? Já sonhava em ser mãe? Sonhava, Ah, sonhava. Só que parece que não era uma prioridade pra mim. Eu era um sonho gostava mais distante. mais distante. Eu gostava tanto de estar ali na empresa, cuidando das coisas. Às vezes eu ficava até meia-noite trabalhando e não via Eu o lembro tempo que você passar, sempre eu olhava o trabalhou relógio e muito, pensava, né? nossa, 11 horas. E aquilo ali pra mim eu me realizava muito. Mas chegou um momento que eu falei assim, poxa, Tá faltando alguma coisa. tá faltando alguma coisa. E aí eu entendi que era ser mãe. Depois que... E aí, quando você engravidou, já veio esse sentimento? Ou aflorou mais quando nasceu? Não, aflorou mais quando nasceu. Porque Eu sou- pai, o pessoal fala isso, né? Que Eu pai, sou... ele só sente quando pega no colo. Mas eu também sou um pouco masculina nesse. É? Claro que eu cuidava, amava muito, Aham. mas sabe quando nasce e que você vê, é mais de ver, assim, de sentir fora mesmo. Sim. Nossa, quando nasceu, eu falei, meu Deus, meu mundo que tá É isso aqui, aqui, é né? isso aqui. É tudo, é isso aí que eu Isso aí é preciso pra ser inexplicável quando feliz você aqui. fala que é uma célula que fez isso, que é aquilo, que transformou aquilo, que a gente vai. Eu falei, meu Deus, nasce um nenenzinho desse aqui, é perfeição demais de Deus. Perfeito. E nasce a mãe aí, e nasce o filho, e nasce o pai também, né? Nasce, O Elton, ele já era pai, mas ele renovou e renovou. ele tem cara de ser o maior paizão, né? Tem, ele é muito Ele é pai. muito, né? Nossa, ele ajuda em tudo, assim. De dar banho, escovar os dentes, dar comida, acordar. Esses dias eu fiz um vídeo dele que ele nem sabe. Aham. Ah, acordou de madrugada. Quando a Pamela estava bem novinha ainda, que acorda muito, né? No primeiro mês. E aí eu acho que eu tava no banheiro, não lembro. Aí que eu saí do banheiro, era no banheiro. E aí ele tava lá, balançando e cochilando. Aí eu gravei, vou te mostrar, Léo. Muito engraçado. Porque, tipo assim, não, a gente não tá aqui, eu vou cuidar. Aí ele pega, coloca pra rotar, tem que ficar 20 minutinhos e tal. E elas gostam muito dele também, né? Gosta. A Perla hoje, Ah, de 2 anos, ela gosta de dormir com ele. Abraçado. Não, papai me abraça e dorme com ele abraçado. Então, hoje, papai como coruja tem a mesmo. Pamela, ela fala assim, não, agora eu acho que eu vou ter que ficar mais com meu pai. Mas ela, acho que o amor é bem parecido comigo e com ele. E ele é muito paizão, ajuda muito mesmo. Cuida. Quando eu falo assim, não, meu esposo faz isso, as meninas, nossa, faz, eu falei, faz. Faz E mesmo. ele trabalha muito. Eu acompanho também. Então, assim, né, desculpa não, tá cansado, mas Até às vezes quando eu preciso falar com ele, alguma coisa, né? Porque o Hélio também é meu cliente, então às vezes quando a gente precisa rever coisas, fazer revisões, coisas da policy dele, é difícil de falar porque a agenda dele é muito corrida, né? Muito complicada, assim, trabalha pra caramba, mas isso é uma prioridade dele. Então ele sempre arruma um espacinho pra gente poder falar. E é legal no caso de vocês que exemplifica muito uma coisa que eu sempre prego, que é a questão da proteção cruzada, que eu chamo. Que é o quê? Basicamente, as suas proteções hoje, né, o seu seguro, as suas coberturas, elas são para proteger a casa, no final das contas, a ele e as ele e as meninas. meninas. E da mesma forma, a proteção dele é a que vai trazer a tranquilidade, a proteção para você e para as meninas. Então, no final das contas, quando as pessoas, quando existe uma casa, um casal, onde os dois, principalmente quando os dois são economicamente ativos e participam ali como pilar financeiro da casa, é interessante que os dois, eu diria fundamental que os dois tenham ali suas proteções, porque no final Sim. das contas é um elemento único, não existe a gente fazer uma separação de falar assim, poxa, o Hélio tá doente e aí não respingou nada na janela. Não, respingou totalmente, porque no final das contas um impacto, principalmente quando a gente fala de autônomos ou de empresários, né? O impacto na receita de um, impacto na receita da casa. É verdade. O aumento da despesa com o cuidado de um também aumenta a despesa da casa. Tudo é a casa. A casa que é aquele elemento de unidade ali que vai fazer com que... Né? Então, por isso que é muito importante e é bacana que vocês dois têm essa... No final das contas, você indicou ele... protege o outro. Você indicou E os dois ele, protegem as e filhas. os dois protegem as filhas. Exatamente. Esse eu acho que é um caminho de uma proteção bacana. Mas beleza. Então, tá lá, empresária, virou mãe. E aí,
O L também, que trabalha muito, mas aí, tirando essa parte, quando vocês não estão trabalhando e tudo mais, o que vocês gostam, o que você gosta de fazer nesse momento vago ali? Momento vagos É estar com as meninas, com né? as meninas, com certeza. E a gente gosta de viajar em família, sempre em família. Aham. Séries, a gente gosta de assistir série. Muitas séries É. juntas a gente Dá pra assiste. assistir com duas meninas? Dá? Dá pra Dá? Ou assistir, sim. é elas que têm o controle da TV, é só o que elas querem? Ó, assim, eu sou um pouco enjoada com a minha filha assistir TV? TV. Aham. Você tenta Então, manter longe ainda. tento, mas eu já. Como ela já fez 2 anos, eu deixo algumas coisas, ela assiste algumas coisas, mas é pouco, pouco. Então a gente assiste mais série quando ela tá dormindo. E algumas séries que a gente assiste, elas não podem nem estar assistindo, né? Aham. Mas, além de série, também a gente gosta de. Eu gosto de estar com a minha família em Paraíso, tá com a minha família aqui. Gosto de. Hoje eu tô voltando à atividade física, Ah, né? isso é muito importante, hein? Isso é importante. Acaba que isso afeta em várias áreas da nossa vida, né? Com certeza. Disposição, né, vitalidade, ânimo e tudo, assim. Fora a saúde também, os exames propriamente dito, tudo isso aí eu acho que. Tudo melhora, né? A saúde, a atividade física tá ligada muito à saúde. E eu quero viver muito para estar com minhas filhas muitos e muitos anos. Por isso que eu voltei a correr agora, quero permanecer. Essa semana mesmo eu já fui cada dia um pouquinho mais, Uhum. porque E a corrida era um hábito que você tinha desde muito antes? tinha. Eu passei aí há 2 anos sem correr, depois que eu tive a perna. Tava fazendo algumas bem esporádico, mas voltando agora, porque você vê assim, 2 filhas e, e você tem que procurar, né? Ser mais vitalidade. E atividade física é essencial. Uhum. E assim, até o que eu comentei, né, do desconto que você teve e tudo mais, é justamente fruto disso, né? É de Ah, ter é? uma saúde boa, de ter o IMC bom, de estar em dia com atividade física, então tudo isso aí colabora. E aí isso, poxa, e tá comprovado, não é nem... É científico da gente falar que isso evita um tanto de doença, traz muito mais qualidade de vida. Então isso aí é uma coisa que eu acho que tem que ser recomendação e coisa para todo mundo, né? Então, eu vou me preparar, fazer muita atividade física para a gente rever a pólice, porque agora tem 2 meninas, os exames vir top para ter o Não, mas próximo o seu desconto. exame já está garantido até Não durante o tem o período desconto, dela. desconto mais Do não, né? desconto, desconto. Não, não, mas agora tem um programa novo que a Prudential tem. Eu não sei se você já está participando dele, mas chama Fully. Ah, Basicamente, ele vai não. te recompensar, te dar vários vouchers, premiações, um Ah, monte é? de incentivos ali para você ter uma vida saudável. Então, ou seja, Olha a só. parte mais difícil que você já está fazendo, que é fazer o exercício, agora é só ganhar. Tem voucher lá da Copenhagen, tem voucher do Coco Bambu, da Basso Delate, enfim, um monte de Nossa coisa Senhora, olha legal só. lá que você vai ganhar. Já fazendo esses exercícios Já aí, vou querer, né? vai ganhar mesmo. E aí, poxa, eu lembro que você também era uma pessoa que gostava de ler, tinha livros e gostava de estar sempre buscando conhecimento, assim. Se for para você recomendar, assim, um livro ou um curso, alguma coisa que você tenha visto e gostado, assim, você lembra? Qual que vem na cabeça, assim? Olha, é, o livro, eu gosto Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Inclusive, a segunda vez que eu tô lendo ele, Ah, é incrível. Ele é empreendedor, o livro, né? é? Isso. E tem o mito do empreendedor também. Mas esse que você falou antes de Jesus, ele é a história, ele tem histórias bíblicas e ele traz ensinamentos empreendedores da história bíblica, Tem. tipo isso? Jesus é um empreendedor. Como se fosse a história dos livros de provérbios, assim? Ou não, é uma narrativa É uma que é... narrativa empreendedora de Jesus. Olha só. Eu super recomendo. Como que chama? Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Uhum. E depois eu te passo a Olha, foto dele. legal. Jesus, o homem mais sábio que já existiu. É a segunda vez que eu tô lendo. Inclusive, tenho que devolver esse livro. Então, foi uma pessoa muito especial que me emprestou. Em 2020 ainda eu li e estou lendo agora. Acho que estou no meio já. Você vai relembrando. Sim. É um livro que você precisa ler mais de uma vez.
É porque Além da Bíblia, né? porque esses livros, eles nunca ficam desatualizados, né? Por exemplo, é, eu não sei quem tem essa frase, mas ele fala que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, Com né? Então, certeza. assim, é algo que nunca vai sair do tempo, assim, né? Algo totalmente atemporal, e que os ensinamentos dela têm a mesma força e vale da mesma forma como valia há centenas e milhares de anos atrás, né? Sim, sim. E a Bíblia também é um livro que todo dia eu leio algum Você já capítulo. leu a Bíblia toda? Não, não. Mas, ó, quando eu tinha 14 anos, Ah, eu li até a metade. olha, muito. Isso. E de lá para cá eu, digamos, desisti. Esse ano eu coloquei para eu ler a Bíblia toda, mas digamos que eu tô furando, né? Tem que ser verdadeiro. Tô Uhum, furando, não tô seguindo do jeito que eu queria, mas todo dia eu leio um capítulo e aprendo algo. sim. Eu faço dessa É, forma. porque, assim, às vezes é difícil de seguir ela, tipo, do início ao fim, mas durante esse período todo que você parou de ler, você vai lendo partes. No final, se você Partes. Então, for quando ver, muitas coisas quando você tá lendo na o sequência, versículo você já é viu, né? quando alguém vai falar um versículo, eu já sei do que se trata o versículo, né? Já lembro. Você tem aquele lá, o Café com Deus Pais, tem hábito Tenho, de tenho. ler Tenho. O todos os Wellington me deu dias? ele. Ah, é? Aham, ele Eu me acho deu ele muito de legal aquilo presente. lá, porque, cara, a pessoa você não pode nem reclamar que não tem tempo, né? Porque é Se tão abre ali, rapidinho ali é e ele te dá uma rápido. mensagem tão legal pra você começar o dia, assim, poxa, inspirado. Então, eu acho que é muito bacana. É uma forma de criar essa familiaridade e esse hábito, né? Porque no final Sim, é hábito. e tem um livro também que você me deu, eu li pela metade. Ah, é? Olha só, quando você me deu esse livro, eu já tinha Perla. Foi Foi. quando eu Foi. comecei a ler menos, mas eu li ele até metade. Você lembra do livro? Sim. Que era Que foi a da atual, a atual que se candidatou a a presidente. Kamala, né? Presidente, é isso. Então, é um livro muito interessante, um livro super feminino também, né? É. E que eu lembro que eu te dei esse livro justamente por causa dessa semelhança que eu falava assim, poxa, ela é uma. Fala muito de liderança feminina. Eu acho que Liderança feminina, esse é o isso. assunto que eu acho que combinava esse assunto com você, que provavelmente você tem várias líderes aí femininas que você se inspira, né? Sim, sim. Eu gosto muito da Luísa Trajano. Aham. Ela é referência quando ela vai falar sobre pessoas, empreendedorismo. E ela tem um momento que ela fala em um podcast que eu escutei, ela fala assim que todas as pessoas precisam, é vendedor. E precisam, quem acha que não é, ele é vendedor em algum Todo mundo é momento. mesmo. Então, o empreendedor que não é vendedor, ele ainda não é empreendedor. Ó. Ela fala isso. Aham. E ela tem razão. Como que eu vou ser uma empreendedora? Eu estou criando algo, ou estou melhorando algo, ou estou administrando algo ali, e eu não vou saber vender aquilo ali. Se eu estou criando algo para a gente beber aqui, para a gente fazer um treino na academia, para dar mais massa muscular. Por que eu estou fazendo aquilo? Já é um motivo de eu saber vender aquele produto. Sim. Porque no final das contas, nenhuma empresa ela sobrevive se ela não tiver venda, né? Você pode ter vários outros problemas ali em vários outros setores que você tem condição de que com o tempo, uma melhora aqui, outra ali, você vai ajustando, mas a partir da hora que você seca e para de ter vendas, ou seja, para de entrar receita ali, aquele ali é um problema que nenhuma sobrevive, né? Sem receita, sem venda, sem essa parte, nenhuma sobrevive no médio, vamos dizer assim, É, prazo, pelo e menos. assim, as pessoas falam assim, se é receita. Mas eu costumo falar, gente, a receita, ela não quer dizer que está tendo retorno, que é rentável. Então, Aham. às É, não vezes quer você dizer pode que ali. não quer dizer que é o lucro, né? Porque muitas vezes, claro, É, é normal que no começo, no estágio inicial de uma empresa, tudo que você tiver de receita, você vai reinvestir, ou aquilo isso. ali nem vai ser o suficiente para o tanto que você precisa de reinvestimento, mas pelo menos você tem um sintoma de, opa, ela está tendo entradas, as Sim, pessoas estão se interessando por isso, eu estou vendendo, né? E sim. aí, é o que você falou, não necessariamente a receita é igual ao lucro, mas ela é fundamental, porque senão não sobrevive, Não, né? não sobrevive isso. Eu acho que é sobreviver. Ninguém quer sobreviver. Todo mundo quer o É, retorno. prosperar, É né? isso. É porque eu falo. Eu estava sentada com um empresário uma vez e ele falou assim: não, porque minha receita é
62 milhões. E eu escutei muito, só tinha homem na mesa, e falei assim, mas receita não quer dizer que você... Né? E aí, todos eles me olharam, assim, tipo... Foi engraçado. Mas aí, a gente começou a conversar, realmente, tal, porque eu queria saber números, né? Uhum. Já fui lá para você, deixa eu ver realmente o que tá vindo de retorno. E aí, que deu certo a estratégia? Deu. Porque acho que a vaidade falou um pouco mais alto ali. E aí, Sim. não, deixa eu provar para ela. E aí, era uma mulher cutucando, né? Você sabe como que, às vezes, o homem, ele não é um preconceito, mas, às vezes, quando você está numa roda para conversar com alguns empresários e tem só uma mulher, assim, e a mulher vai lá e eles... Você têm que sentiu mostrar. isso assim durante o seu Senti, período? com certeza. Sim? Com certeza. E você acha que vem melhorando isso ao longo do tempo? Porque cada vez mais você vê mulheres em posições de destaque, de liderança, né? Melhorou muito. Eu lembro, antes de estar como presidente da AGE, em reuniões, era 15 empresários e só eu de mulher. Inclusive, quando eu estava gestante da Perla, todo mundo... Janília, de novo, cuidado. Eu falei, ninguém sabe fazer parto. Eu falei, não, eu trouxe uma mulher para fazer treinamento em vocês aqui, porque a próxima vez, se acontecer, vocês fazem o parto. 15 homens, 15 empresários, né, falando. Aqui, não, eu nunca senti isso, porque as pessoas me conheciam, me respeitavam e sempre me apoiavam, né? Sim. E senti isso em digamos, um congresso que teve, uma feira, grande feira em São Paulo, quando eu cheguei com uma amiga minha lá de São Paulo mesmo, Fernanda, nós estávamos olhando estante e tal, e eu fui olhar em uma indústria de produtos, né, de limpeza. E os donos estavam lá, das indústrias. Que seria para ser fornecedora da sua distribuidora e eu já aqui. tinha conhecido o catálogo, já tinha pedido os mostruários. Porém, quando eu cheguei, parece que não teve uma importância, assim. Daí a pessoa falou assim, eu cheguei, conversei com alguns, mas tava só um grupo de homens, assim, e ficou fechado. Sim. E aí a pessoa que veio me visitar aqui, poxa, Janília de Tocantins. E aí a pessoa da indústria que já estava interessado, o sobrenome do rapaz que me conhece era Calado. Eu, Calado, como é que você tá? Uai, você tá aqui faz tempo, Janília. Eu tinha ido ali, não sei onde. Falei, tá, já tem um bom tempo, já olhei tudo e quero perguntar algumas ninguém coisas. Me atendeu aqui. Em menos de um minuto, o dono da indústria levantou, foi oferecer vinho. Vamos tomar um vinho com a gente, sentar na mesa? Vamos, sentei na mesa e conversei com todos que estavam lá. Mas só depois de ter que te conhecia, interessante chegou em algum ponto de negócio para eles. Mas até então ele não estava enxergando que você era uma potencial compradora para ele ali. Em momento algum. Por eu ser mulher, eu acho que seria o motivo. Porque na mesa, na roda, tinham só homens, né, empresários. E lá eu tive a oportunidade de conhecer grandes distribuidores de Brasília, falar algumas coisas, fazer grandes parcerias. Então, em momento algum eu tive orgulho ou preconceito. Quando ele falou, vamos tomar o vinho, eu falei, vamos sim. Então, agarrei a oportunidade, né? A gente não tem que pensar assim, não, cheguei, ninguém... Não, é isso que acontece. Então, você tem que ir fazer à frente, porque quando você faz à frente, outras mulheres vão ter mais oportunidade. Eu tenho certeza que aqueles homens que estavam lá, eles vão enxergar outras mulheres melhor que que me enxergaram. Sem esse preconceito de achar que, poxa, não é você que é a dona da empresa, não é você que é a presidente da empresa, não é você que é... Então, ou seja, você pode ocupar esses cargos assim como qualquer outro homem, né? Então, acho que o recado foi esse. Que cada vez mais isso está claro, isso assim, está cada vez mais escancarado na nossa frente. Acho que e acho que eu vejo com um lado positivo, assim, que eu percebo que isso vem caindo. Talvez mais devagar do que deveria e tal, mas eu acho que esse preconceito, assim, ele vem diminuindo ao longo do tempo. E essa é a impressão que eu tenho, né? É porque é difícil a gente falar sem passar por essa situação. Então, por isso que eu respeito muito sempre quando alguma mulher relata isso. Às vezes eu penso, eu não vejo isso. Mas, poxa, eu não vou ver mesmo, talvez, sabe? Tipo assim, é mais difícil para eu conseguir, a não ser que seja algo óbvio, muito, né, muito explícito, mas
o leve, vocês que estão na pele é que, claro, vão sentir muito mais, mas... Assim, isso que aconteceu, em momento algum. Eu lembro como uma história que foi, assim, digamos, de aprendizado para eles e para mim também. Uhum. Porque hoje e sempre, né? A mulher, ela tem tanto potencial como o homem, né? Com Eu não falo de certeza. força física, então, momento algum, não momento força física, com certeza os homens Aí têm você, mais, né, mas eu falo de intelectual, talvez até a mulher tenha mais força física que carregar tantos filhos, gente. Tantos. Voltando aqui, né? Uhum. Pensa, porque a mulher dá conta de carregar dois meninos. Poxa, não é fácil, não. Com certeza Então, é de um força. baita de um Mas, desafio aí. brincadeira à parte. É isso, as mulheres elas têm que dar as mãos umas para as outras, se ajudarem mais e cada vez mais a gente está ali junto. Sim. E hoje eu não sinto preconceito, talvez por as pessoas já me conhecerem aqui em Palmas. E também de lá para cá já rodou muitos anos, né? Foi no início, em 2018, Uhum. acho que foi 2018 ou 19, eu não tenho certeza. É uma grande feira que acontece em São Paulo, não sei se você sabe. Elas são de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos, eu não tenho certeza também. E de lá para cá tudo mudou. Sim. Acho Tá que muito a mais. sociedade vem aprendendo Vem muito aprendendo com essas questões, isso. né? E a gente. Claro que desde muito tempo lá tem muitas mulheres que fizeram mais frente lá, que lutaram muito mais por nós, mas hoje ainda tem mulheres que continuam lutando, mas as de hoje tem mais oportunidades do que as que lá atrás, começou lá Sim. atrás. Então, eu agradeço aquela mulher que inventou o rádio, né? Ródio, é ródio que fala, eu não lembro o nome dela, que morreu de câncer. Ela tem até um documentário sobre ela, não me lembro o nome dela. Uhum. Mas, graças a ela, uma grande pesquisadora da química, que nós estamos aqui. Ela sofreu tanto preconceito lá atrás, lutando, e, digamos assim, o resultado que ela Foi queria abrindo portas, né? tá E foi aqui, liberando tá caminho e aqui. foi Naquela, auxiliando. Talvez ela é como se fosse plantar uma árvore, né? Porque a pessoa que planta uma árvore não vai ser ela que vai sentar na sombra daquela árvore. Então, ou seja, é um ato de altruísmo com as outras sim, pessoas mesmo. Poxa, ela está defendendo uma causa aqui que às vezes ela não pôde desfrutar daquilo, mas ela sabe que o legado dela, as pessoas que vão vir, né, daí para frente vão poder aproveitar de algo e vão ser gratas, igual você está sendo aí, sim. lembrando do que ela fez lá atrás, né? Isso, é ródio mesmo. Eu acho que é Mas isso. é isso, foi muito bom falar com você aqui. Tá vendo? Passou rapidinho, né? Passou. E aí eu sempre falo, no final, assim, eu peço para o convidado falar assim, olha, uma frase, um livro, uma reflexão, uma indicação, qualquer coisa que seja uma inspiração para você, uma coisa que você acha que merece ser compartilhada assim com as pessoas, uma verdade, uma coisa que você acredita que você goste. Léo, a frase, eu vou deixar uma frase de empreendedorismo. É uma Boa. frase que eu criei durante a minha gestão na AGE como presidente. Talvez não vai ficar igual era, mas é no mesmo sentido. Sim, é o contexto, Eu né? não achei ela para me ler aqui, mas ela tá no Instagram da AGE. Uhum. Que nossos esforços possam inspirar muitos jovens a empreender. É isso, é nesse sentido, né? E uma reflexão é que busquem ter sabedoria, né? A sabedoria, em Provérbios fala muito sobre sabedoria. Uhum. E a sabedoria, ela te dá discernimento e resiliência para muitas coisas na vida, né? Então, quando você tem sabedoria, você consegue, digamos que, ter resultados no sentido de saber lidar com os percalços da vida, né? Claro que sempre Porque percalço todo mundo vai ter no todo final, mundo né? vai A ter diferença é como você vai lidar com eles, e eu acho que isso, a sabedoria, ela é a peça-chave a aí. peça chave, isso mesmo. E com certeza Deus em tudo na vida, né? Deus em primeiro lugar.
porque nós fazemos planos, mas é sempre Deus que decide o que é melhor para nós. E que sabe de todas as Sabe coisas. de todas as coisas, é isso. Legal. Obrigado, viu? Obrigado Eu por que você ter agradeço. vindo. Foi ótimo bater esse papo com você.